O título dessa mensagem é O Altar da Obediência. Contrário, irmãos? Primeiro livro da Bíblia, né? Tranquilo, né? Capítulo 22, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguia ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Vamos orar a Deus? Senhor, nós te louvamos nessa noite, Deus, pela tua palavra, Deus, porque a tua palavra nos exorta, Deus, a nós imitarmos esses homens de Deus que andaram contigo, Senhor. Por isso que a tua palavra é viva e eficaz, Senhor, porque ela não é um conjunto de lendas, ó Deus, mas ela foi escrita por meio do testemunho de homens e mulheres fiéis a ti, Senhor. E ainda hoje, pelo poder do teu Espírito, a tua palavra é viva e eficaz sobre as nossas vidas, Senhor. Por isso, nessa noite, o teu Espírito Santo possa nos tocar, possa conduzir a ministração da tua palavra, Deus, para nós aprendermos um pouco mais de ti e da tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Que nessa noite a nossa fé seja edificada, Deus, para nós confiarmos em ti, independente da circunstância que nós tivermos diante de nós. Nos abençoa nossas vidas e fala conosco, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Essa, sem dúvida, é uma das maiores provas de fé de Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. E acho que de toda a Bíblia, né? Esse relato que nós lemos, a gente vê que Abraão demonstrou que ele confiava em Deus. Mas aqui, para a gente entender bem esse texto, já fazia em torno de 40 anos que ele andava com Deus. Quando Isaque nasceu, fazia 25 anos que Deus havia feito uma promessa a Abraão, que daria a ele um filho e uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Vamos supor que aqui esse rapazinho aqui tivesse 15 anos. A Bíblia não diz. Então fazia 40 anos que ele andava com Deus. Abraão tinha aprendido a ouvir a voz de Deus. Ele tinha aprendido a confiar em Deus. Na nossa caminhada com o Senhor também, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Há muitos ruídos, há muitos barulhos no mundo. E nós temos que aprender a discernir quando é Deus que fala. Aqui Abraão podia ter relutado com essa ordem de Deus, porque contrariava tudo o que ele havia aprendido de Deus. Mas uma coisa é certa, ele tinha aprendido a ouvir a voz de Deus, ele tinha intimidade com o seu Senhor.
E ele estava pronto a obedecer e fazer aquilo que ele havia mandado. Mas isso tinha denotado o tempo. 40 anos de caminhada, de jornada. Nós que andamos com o Senhor também, podemos ver a sua presença na nossa vida, nós temos que começar a aprender a ouvir a voz dele, a confiar em Deus e ser guiado por ele, pelo seu Santo Espírito. E fazer com que o Espírito de Deus desenvolva em nós a fé de Abraão. Essa fé que é bem retratada aqui no Monte Moriá. E para a gente entender um pouco como Deus trabalhou na vida de Abraão, vamos voltar aqui a alguns textos do livro de Gênesis, e a gente vai ver que a maneira, o método que Deus usou, é o que Ele usa também na nossa vida hoje, para desenvolver a nossa fé. Deus, Ele quer desenvolver a nossa fé. Deus não quer que nós tenhamos uma fé circunstancial, aquela fé condicional. Quando nós estamos sendo abençoados, nós glorificamos a Deus. Quando vêm as tribulações e a luta, nós às vezes não confiamos no Senhor, nós murmuramos, dizendo coisas que ofendem até o cuidado e a proteção de Deus conosco. Deus quer desenvolver em nós uma fé incondicional e uma fé que não está ligada à circunstância. Dentro da nossa alimentação, o Espírito de Deus quer trabalhar em nós essa fé não circunstancial, de nós confiarmos no Senhor mesmo no momento de luta, de tribulação, de ter palavras de louvor, de adoração a Deus, mesmo nos momentos de luta e dificuldades da nossa vida. Primeira coisa que Deus faz a Abraão aqui, o pai da fé, é uma promessa, que está em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 3, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja a forma como Deus edifica a fé do patriarca. Ele aparece a ele, lá em Ur dos Caldeus, uma cidade pagã. E ele fala e dá uma ordem a Abraão. E na época era chamada ainda de Abrão. Ele diz: olha, deixa a tua casa, a tua parentela, e vai a uma terra que eu te mostrarei. Deus é mestre nisso. Deus às vezes chega e diz: olha, você vai para tal lugar. Mas ele não diz os detalhes, ele não diz quais são as pessoas que vão nos encontrar lá. Ele diz: vai lá, que lá eu vou te mostrar. Isso exige fé. Confiar em Deus, ouvir uma voz e ali você dizer assim: eu vou. E confiar que ali Deus vai providenciar tudo o que é necessário. Deus às vezes faz isso na nossa vida. Ele nos dá uma direção. E quando nós escutamos a direção que Deus dá, se nós confiarmos em Deus, nós vamos. Mas Deus não vai dar os detalhes. É uma terra que eu te mostrarei. Vai lá. Lá eu vou providenciar tudo para que a minha vontade se cumpra na tua vida. Mas dê um passo de fé, confie em mim. Aprenda a confiar em mim no dia a dia, na caminhada. Por que nós não sabemos os detalhes do que vai acontecer com a nossa vida, com a nossa caminhada com Deus? Porque nós temos que aprender a confiar em Deus. Cada dia Deus vai mostrando aquilo que Ele quer fazer, como Ele vai fazer, a sistemática que Ele vai fazer, porque Deus quer desenvolver em nós uma fé ligada ao cotidiano, à vida. E nós caminharmos a vida e ir descobrindo dia após dia a bênção, a provisão, os milagres de Deus. E nós temos calma e paz no nosso coração. Confiar que aquilo tudo vai dar certo. Embora nós não sabemos como Deus vai fazer. É uma terra que eu te mostrarei. Mas ele escuta a voz de Deus e vai. Deixa tudo. Dizem os historiadores que Abraão era um rico negociante em Ur dos Caldeus. Ele deixa a terra dele, deixa a prosperidade dele, e ouvindo essa voz, ele vai em direção à terra que Deus ia mostrar a ele. E Deus faz uma aliança incondicional com ele. Você veja que nessa promessa, todos os verbos estão na primeira pessoa, diz assim: eu te engrandecerei, eu te exaltarei. Só pede uma coisa: ser tu uma bênção. Só pede isso. Só pede que ele confie nele, que ele tenha fé. Porque o que agrada a Deus é a nossa fé, a nossa confiança nele. Diz: confia em mim, vá. E além do mais, ele diz que a forma como as pessoas tratassem Abraão era a forma como Deus trataria essas pessoas. Porque ele diz: aqueles que te abençoarem,
eu o abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu o amaldiçoarei. Por isso que aqueles povos da terra, os filisteus, quando notaram que a bênção de Deus estava sobre o patriarca, eles faziam aliança com Abraão. Porque eles sabiam que aqueles que abençoassem Abraão seriam abençoados por Deus. Era uma promessa que Deus fez, uma promessa incondicional para o patriarca. Isso aqui que deu um sustentáculo na vida dele. Essa confiança, essa certeza que aquele Deus perfeito, onipotente, onisciente, conhecedor de todas as coisas, ia manter fiel essa promessa que ele havia feito. Você tem alguma promessa de Deus na sua vida? Nós temos várias promessas de Deus na Bíblia. Promessas para essa vida, promessa para a eternidade. Deus nos promete coisas grandiosas. Mas Deus também pode fazer ainda hoje promessas específicas na nossa vida. E dizer algo que às vezes quando vem as circunstâncias contrárias, vem as lutas, ele diz, meu Deus, como é que vai ser agora? Mas a dificuldade, a circunstância é uma mola propulsora para que Deus cumpra aquilo que ele disse. Porque todas as coisas estão patentes diante de Deus, presente, passado e futuro. E quando Deus promete, Ele sabe todas as circunstâncias que nós vamos viver na nossa vida. Todos os nossos dias estão diante dEle. E se Ele promete, é porque Ele sabe que aquilo que Ele está dizendo vai se cumprir na nossa vida. Então nós devemos confiar nas promessas que Deus faz conosco. A outra forma que Deus desenvolve a fé de Abraão, Deus aparecia com Abraão. A Bíblia tem as manifestações divinas, que no Antigo Testamento nós chamamos de teofania. Teofania é uma manifestação sobrenatural de Deus. Quando a fé de Abraão estava esmorecendo, quando ele estava começando a fraquejar, porque ele era um homem de carne e osso como nós, Deus aparecia e falava com Abraão. E Abraão ouvia a voz de Deus. Ou Deus aparecia de uma forma angelical, ou aparecia nos fenômenos da natureza, mas quando ele ouvia a voz de Deus, ali aquietava a alma dele. Ele tinha certeza que Deus estava com ele, estava naquela caminhada com ele. E o que nós, na realidade, queremos saber, na nossa vida, na nossa caminhada, é se Deus está conosco. Se os nossos passos estão no controle de Deus. E Abraão tinha essa convicção de fé. E toda vez que Deus apareceu o patriarca, ele erguia um altar de adoração a Deus. Onde ele ia passando, ele vivia como um nômade. Ele era um peregrino na terra, ele nunca teve possessão na terra. Ele vivia como um peregrino. Até o autor de Hebreus disse que ele viveu dessa forma, porque ele almejava uma pátria celestial. Que a verdadeira Canaã que ele almejava era a Canaã celestial. E ele vivia nesse mundo como um peregrino. Como nós temos que viver nesse mundo, não pensando que aqui nós vamos viver toda a nossa vida, a nossa eternidade, mas vivemos aqui como peregrino, em direção a uma pátria celestial. E ali Deus aparecia para ele, por exemplo, em Gênesis capítulo 15, versículo 1, veja na sua Bíblia. Gênesis 15, versículo 1, Deus aparece para ele. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobre modo grande. Imagina quando a gente está com a alma aflita, a gente ouvir essa voz de Deus, Deus dizendo para nós, olha, não tema, meu irmão, não tema, Irã, não temas, eu sou teu escudo, teu galardão será sobre modo grande. Quando ele ouvia essa voz de Deus, a fé dele ia se desenvolvendo. Aqui no capítulo 15 tem uma parte em que Deus manda que ele pegue os animais, faça o sacrifício dos animais e de aves, e os animais ele manda partir ao meio. Isso era um costume mesopotâmico. Com duas partes faziam uma aliança, eles partiam os animais em duas porções, passavam no meio das porções, dizendo o quê? Estava simbolicamente dizer, olha, se eu não cumprir contigo, esse trato que eu estou fazendo, eu permito ser partido ao meio, como esses animais. Abraão não passa entre as partes dos animais sacrificados, mas Deus, como uma tocha de fogo, passa as porções dos animais sacrificados, dizendo, ó, Abraão, eu estou prometendo por mim mesmo, que a promessa que eu fiz a ti, eu vou cumprir. Quando chega no capítulo 17 de Gênesis, versículo 1 e 2, novamente, aqui Abraão já está com 99 anos. Abraão demorou 25 anos para receber a promessa de Deus. Aqui ele já está com 99 anos. No ano seguinte ele vai receber a promessa.
Mas eu acho que na cabeça dele ela está dizendo, rapaz, será que esse negócio vai dar certo mesmo? Né? O tempo é um negócio complicado. A gente tem uma promessa de Deus, quando começa a passar os dias, você começa a dizer, meu Deus, será que isso não é uma impressão minha na minha cabeça? Será que isso é verdade? Devia estar passando na cabeça de Abraão. E diz aqui em Gênesis 17, versículo 1 e 2, diz assim, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Deus aparece a ele como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. 99 anos de idade está Abraão. E ali Deus, ele muda o nome de Abrão, que quer dizer pai exaltado, para Abraão, que quer dizer pai de uma multidão. E ali institui a circuncisão, como sinal da aliança que Deus tinha feito com Abraão e os seus descendentes. Qual é a melhor forma hoje de nós termos essas manifestações de Deus, ou então compreender o caráter do Deus que nós adoramos e servimos? É a palavra de Deus. Eu creio em visões, creio em sonhos, Deus falar conosco, em momentos da nossa vida, porque já falou comigo, não sou melhor do que ninguém, eu creio. Mas a forma mais eficiente de nós conhecermos o nosso Deus é o que está revelado nas Escrituras. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quer conhecer Deus? Gaste tempo lendo a palavra de Deus. Leia as Escrituras, tenha experiência com Ele, tenha intimidade com Ele, ore, busque a Deus. Para nós conhecermos um pouco daquilo que nós podemos compreender e está revelado nas Escrituras do nosso Deus. Para nós sabermos que o nosso Deus não é um ídolo, mas é um Deus vivo, é um Deus poderoso, um Deus que caminha conosco, um Deus que constrói a nossa história. E aí você, nesse momento que você aprende a conhecer o Deus que você serve, a nossa fé é desenvolvida. Nós aprendemos a confiar em Deus. Nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. Nós aprendemos a entender o caráter perfeito do nosso Deus. Às vezes tem pessoas que estão dentro de igrejas evangélicas, falo nem das outras religiões, mas não conhecem o Deus que serve. Que às vezes a gente pensa que idolatria é só adorar a imagem de gesso, essa é a forma mais grosseira de idolatria. Idolatria é você fazer uma imagem de Deus menor do que o que está revelado nas Escrituras. Tem pessoas, às vezes, pela falta do conhecimento das Escrituras, pela falta da intimidade com o seu Deus, que está adorando e se prostrando diante de um ídolo, pensando que está adorando o Deus verdadeiro. E às vezes está atribuindo os defeitos humanos, coisas erradas, ou pensamentos limitados, a um Deus que é perfeito e é revelado nas Escrituras. A forma mais correta de nós aprendermos de Deus é ler a Bíblia. Por que hoje está se formando uma geração de crentes imaturos, que às vezes são levados por toda voz ou todo evento de doutrina? Porque não lê a Bíblia. Porque não tem uma disciplina em ler as Escrituras, de ter o seu momento devocional, de orar, de buscar a Deus. Eu sei que o tempo hoje é complicado. O tempo hoje, o corre da vida não é fácil, mas a Bíblia nos exorta a nós remirmos o tempo. Principalmente nós vivemos dias maus. Nós vivemos tempos difíceis, de luta, de dificuldade. E se nós não aprendemos a remir o nosso tempo, se nós não buscarmos tempo para buscar conhecer a Deus por meio das Escrituras, de orarmos a Deus, vamos ser uma geração que vamos fracassar no propósito que Deus tem para a nossa vida. Para aquilo que Deus sonha para realizar por meio de nós. Nós temos que ter esse ânimo, essa vontade, buscar em Deus esse ânimo de cada vez mais conhecer esse Deus que está revelado nas Escrituras. E a terceira coisa, eu acho que a mais importante, para desenvolver a fé, são as provações. Você diz, Senhor, aumenta a minha fé, espero que venha provação. Mas diga que vale a pena, viu? Vale a pena. Por que a provação, a Bíblia diz que a gente tem que se alegrar no meio das provações? Porque ela edifica a nossa fé. São nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, que nós temos mais intimidade com Deus e que nós nos aproximamos mais do Senhor e mais compreendemos a grandeza do amor que Ele tem pela nossa vida. São nesses momentos.
É que a gente sente o acalanto de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus. Embora todas as coisas e circunstâncias da nossa vida mostrem o contrário. Mas é essa convicção de fé, essa certeza que Deus está conosco, que anda conosco, que nos sustenta e que não permite que nós venhamos vacilar ou cair. É que edifica a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Deus trabalhou na vida de Abraão. Chegou lá, teve uma seca, teve que ir para o Egito. Ali errou, mas Deus, na sua fidelidade, ainda fez com que ele não se envolvesse nas artimanhas, nas coisas que aprontou contra a vida dele, contra a vida de Sara. Saiu do Egito abençoado. Saiu do Egito, começou contenda com os pastores de Ló, que era o sobrinho dele que estava, briga dentro da família. Às vezes as nossas lutas, as nossas dificuldades, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Começa uma briga familiar com o patriarca. Mas ele é tão desprendido que chega para lá e diz: onde é que tu quer ir? Tu quer ir para o norte, eu vou para o sul. Tu quer ir para o leste, eu vou para o oeste. Realmente a terra está pequena para a quantidade dos rebanhos que Deus nos deu e nos multiplicou. Mas Abraão, ele não pensa para ir para as campinas do Jordão, que elas são mais férteis, não. Isso, o lado que tu escolheu, foi o contrário. Porque ele sabia para onde ele fosse, Deus o abençoava. Se fosse para o norte, para o sul, o leste, o oeste, Deus o abençoaria. Às vezes na nossa vida nós temos decisões tão difíceis. E decidir o lado que nós vamos. E a gente tem que orar e tem que perguntar a Deus. Mas o servo de Deus, a direção que ele tomar, Deus vai abençoar. O problema é o preço que nós vamos pagar em relação àquela nossa decisão. Mas Deus é fiel. Deus é fiel quando Ele está conosco e caminha conosco. E a outra grande provação que ele vai sofrer é a demora no cumprimento da promessa. Se há uma coisa que esmorece a nossa fé, é o tempo. Nos dias vão passando. E você começa a olhar as coisas, às vezes não vê mudança, às vezes as coisas estão piorando. E você começa a desanimar e começa a perder a sua fé. E hoje que nós vivemos numa geração imediatista, as pessoas querem as coisas para logo mais. É a geração fast food. Eu quero logo agora, eu não quero esperar 25 anos para receber uma promessa de Deus, não. Mas você sabe por que às vezes Deus demora no cumprimento da promessa? Para nós não perdermos a bênção quando receber. Às vezes Deus deixa esgotar todas as possibilidades humanas, para que quando o milagre ocorra, a pessoa tenha a convicção que foi Deus que fez. É preciso que Sara esteja com 100 anos, com 99 anos, Abraão com 100 anos. Ela é uma mulher estéril. Não havia possibilidade dela ter um filho. Quando ela esgota todas as possibilidades, quando ela escuta que vai receber a promessa, um ano antes, ela ri. Mas ela ri de descrença. Ela diz: como é que o meu senhor, um homem de 100 anos, e uma mulher estéril, vou ter um filho? Ela ri de descrença. O nome de Isaac quer dizer riso. Porque quando a criança nasceu, ela riu, mas riu de alegria, glorificando a Deus. Porque ela viu que Deus havia cumprido. Irmãos, é preciso ter calma, é preciso ter paciência. Se você tem uma promessa de Deus para a sua vida, espere em Cristo, espere em Deus, não atropele os processos de Deus, mas saiba ter fé, confiar em Deus. E não precisa de artimanhas humanas ou de conchaves humanos, porque é Deus que vai realizar, é o Senhor que vai fazer, porque é Ele que prometeu, e Ele é fiel para aquilo que Ele cumpre. E sem dúvida, a maior prova de Abraão é o Monte Moriá. Se sinta na posição de Abraão. Abraão tinha recebido um filho. Já numa circunstância contrária a tudo. Por quê? Porque Sara era estéril. Ela estava velha, tinha passado a regra das mulheres, diz na Bíblia. Ele também já estava idoso. Nasce uma criança. A criança cresce, vira um rapazinho. Ele podia ter colocado a confiança dele naquele menino. Às vezes, nós colocamos a nossa confiança nas pessoas que nós amamos e estão à nossa volta. Às vezes, confiamos naquilo que nós temos às mãos, o ministério, alguma coisa que nós temos à mão, aquilo que Deus nos deu, e que nós sabemos que foi Deus que deu, mas nós nos agarramos tanto com aquilo, e aquilo se torna tão valioso para a nossa vida, que nós passamos a valorizar mais do que Deus. Isso se torna idolatria, porque o lugar de Deus pertence a Deus. E aí, de repente, Deus chega para ele e diz: olha, sobe o Monte Moriá.
Um monte que eu vou te mostrar lá sobre o Monte Moriá. Leva o rapaz, coloque sobre a lenha, leva o fogo, o cutelo é uma faca, e ali você vai imolar o seu filho em sacrifício a mim. Às vezes, irmãos, Deus exige de nós subirmos o Monte Moriá. Deus exige nós sacrificarmos aquilo que nós temos por mais precioso. Você sabe qual é o primeiro grande sacrifício que nós fazemos? É o sacrifício do nosso ego e da nossa vontade. Jesus disse: você quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É por isso que lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo diz assim, ele exorta, diz: eu rogo que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nós nos convertemos, nós colocamos a nossa vida no altar de Deus como sacrifício vivo. E dizemos: a partir de agora, é a tua vontade, não a minha. Não sou eu que vou direcionar os meus passos, porque eu notei que eu não soube fazer nada da minha vida, que os planos que eu tracei foram frustrados, que a minha alma nunca teve paz, nunca foi saciada. Mas, Senhor, eu estou dando um passo de fé diante de Ti. Eu estou colocando a minha vida sobre o Seu altar como sacrifício vivo. A minha vida não me pertence mais, ela é Tua. Que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na minha vida. Essa é a conversão genuína. Essa é a entrega verdadeira a Deus. Mas é uma entrega que vai além do momento da conversão. É uma entrega dia a dia. De nós colocarmos a nossa vida no altar de Deus e dizer: Senhor, dirige os meus passos. Eu renuncio até os meus projetos, os meus sonhos pessoais, por aquilo que tu traçaste para mim, lá na eternidade. Porque eu sei que os teus planos são bons. É que vai dar sentido à minha vida. É que vai dar sentido à minha existência. Essa é a convicção de fé. E nós temos que buscar dia após dia. Será que tem algo na nossa vida que a gente não entregaria na mão de Deus? Será que se Deus requeresse hoje de nós? Pensar cada um de nós. E Deus diz: eu requero isso aqui de ti. A gente seria capaz de subir um Monte Moriá e oferecer e colocar no altar de Deus? Mas Abraão subiu. Pegou o filho que ele amava. E aqui ele está tipificando, ele está representando uma ação de Deus. Interessante é isso. No Antigo Testamento tem muito dessas figuras, ou desses tipos, ou demonstrações de atos humanos, que aponta para atos de Deus, ou da pessoa de Cristo. Porque Deus também ofereceu o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. É por isso que João 3,16 diz: porque Deus amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse ato que Deus não permitiu a Abraão fazer, de imolar o seu filho, Deus deixou que ele fosse à cruz. E ele, como Isaac, em obediência, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte em cruz. E derramou o seu sangue, e morreu pelos nossos pecados. E estendeu a destra da reconciliação aos homens, de nós recebermos o seu sacrifício como perfeito, e sermos reconciliados e perdoados por Deus. Mas um homem, por isso que Deus se alegrou, um homem com a sua fraqueza. Eu acho que os anjos aí viram: meu Deus do céu, como é que pode? Ser humano ser capaz de chegar no altar de Deus e dizer: olha, está aqui meu filho, e eu vou oferecer a ti como sacrifício. Está pedindo, está requerendo isso? E quando ele levanta o cutelo, a faca, ele ouve a voz do céu, do anjo bradar e diz: precisa não. Não precisa se fazer isso. Mas você sabe o que é que Abraão fez isso? Porque ele tinha fé. Lá em Hebreus 11, versículo 17 e 19, diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão cria, sabe como era um holocausto? Pegava a faca e esquartejava o animal do sacrifício. Depois tocava fogo sobre ele, era todo consumido, ficava só a cinza. Mas Abraão sabia
que Deus era capaz e poderoso de recobrá-lo das cinzas. Às vezes, quando as circunstâncias ficam difíceis, às vezes, quando só há cinzas, ou que os nossos planos parecem que estão frustrados, nós somos capazes de crer que Deus pode ressuscitá-los das cinzas, que Deus pode fazer algo novo na nossa vida, maior do que nós pensamos ou que pedimos, mas que Deus tem esse poder de fazer. Será que nós temos essa fé de Abraão? De confiarmos em Deus? Ou a nossa fé é circunstancial? Tem hora que nós paramos e não tem mais jeito. Para Deus tudo é possível. Para o Senhor tudo é possível. Ele é o Deus do impossível. Todas as coisas Ele pode fazer. Até ressuscitar os mortos. E quando Abraão viu aquilo, ele se alegrou. E ele chamou aquele lugar de Deus, ele chamou Deus de Jeová Jireh, ou Senhor proverá. Jesus, quando fala de Abraão, que ele diz que ele é antes de Abraão, que os judeus não entendem isso, mas diz que ele existiu, eu sou antes de Abraão. Lá em João 8,56 ele diz: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Lá no Monte Moriá, ele viu que ele não ia ter que sacrificar o filho dele, que ele não tinha a morte eterna, porque Deus havia providenciado o cordeiro do sacrifício. Ele viu um cordeiro amarrado entre os arbustos, mas aquele cordeiro representava Cristo. Porque como o profeta Isaías diz, que Cristo é como um cordeiro mudo, que vai diante dos seus tosqueadores e vai morrer por nós na cruz do Calvário. É por isso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus é esse Cordeiro, meu irmão. É esse Cordeiro que morreu por nós e pelos nossos pecados. Jesus é esse Cordeiro que oferece a nós a salvação graciosa, pela graça. Basta crermos que lá na cruz do Calvário, Ele pagou a dívida que nós tínhamos com Deus. Que o seu sangue precioso, que Ele verteu na cruz do Calvário, é poderoso para redimir toda a dívida que nós tínhamos com Deus e para nos purificar de todo pecado. É essa convicção de fé que nós temos que ter e dar um passo em direção a Ele. E depois que nós damos esse passo em direção a Ele, irmão, o cristão tem que ter um coração grato a Ele. Porque não há prova de amor maior do que dar a vida para os seus irmãos. Vamos ficar em pé.